Sejam todos bem-vindos ao Ponto de Conexão. E os amigos da Rádio Mater Dei FM em Piraju, Rádio Barreirinha em Portugal e pelo canal Conecta Aí TV no YouTube. Eu sou Cláudia de Araújo e hoje vamos conversar com uma convidada que dedica sua vida ao cuidado do ser humano de forma integral. Ela atua com Reiki, constelação familiar, Teta Healing e barra de acesso. Acho que é acesso assim a pronúncia, depois ela me corrige. E ela sempre auxiliando pessoas na busca por equilíbrio, autoconhecimento e bem-estar. É uma alegria receber Cássia Vendrame. Seja muito bem-vinda, Cássia. Eu que agradeço o convite para participar do programa. É uma felicidade estar aqui, ser entrevistada por você, uma pessoa incrível também, e poder falar, né, com seus ouvintes. Certo. Cássia, então, para a gente começar a nossa conversa, antes de falarmos sobre as terapias, conte um pouco da sua história. Quem é a Cássia fora da profissão e o que despertou em você o desejo de seguir esse caminho de desenvolvimento humano? Eu posso dizer que, na verdade, está tudo conectado, né? A escolha de eu trabalhar como terapeuta faz parte do que eu passei. Então, eu passei por algumas questões quando eu era mais nova. Fiz, né, as terapias convencionais, fui em psiquiatra, em psicólogo, mas isso parece que eu sentia lá no fundo que isso não iria resolver as questões que eu tinha, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que duvidava um pouco das coisas que eu escutava. Às vezes eu escutava alguém dando uma explicação de onde viemos, para onde vamos, quem somos, e aquilo parece que não preenchia o meu coração. Então eu sempre fui essa pessoa que questionava mais internamente do que externamente. E que fui buscando, né, trilhando o meu caminho, buscando novos conhecimentos, e daí eu conheci as terapias alternativas. E foi através dessas terapias que eu tive tanto um processo assim de autoconhecimento, de me descobrir verdadeiramente, e depois disso de perceber que eu tinha habilidade para atender outras pessoas com essas técnicas, porque para mim era muito fácil aprender. Então, eu também tinha isso, eu sempre tive facilidade de aprender, né? Já na escola eu tinha essa facilidade de aprender e de ensinar. Tanto é que antes de ser terapeuta, eu era professora, Hum. porque é uma coisa que eu sinto muito prazer em fazer, em ensinar as pessoas. Para mim é algo muito divertido, prazeroso. Olha que bacana isso. Mas todas essas técnicas que você usa, essas terapias, quando alguém te procura que está tentando com algum problema, alguma situação, você vê qual é a melhor técnica que precisa ser aplicada diante daquela pessoa? Essa pergunta é muito boa, né? Porque dá para explicar como que eu trabalho. E eu falo, eu sou terapeuta integrativa. O que que significa isso? Eu vejo a pessoa no todo e, além disso, eu uso mais de uma técnica para olhar para as questões da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa vem, chega com uma questão, e daí, né, depois que a gente conversa bastante, ela explica o que ela está sentindo, as coisas que acontecem. Aí eu falo para a pessoa: olha, vamos fazer primeiro essa técnica e depois outra técnica, e para finalizar, ainda uma outra técnica, né? E normalmente são técnicas que a gente vai olhar ali para o lado sistêmico, que são as questões que ela traz da infância dela e dos antepassados. Aí a gente olha também para as crenças, programação da mente dela. E depois a gente, para finalizar, a gente faz processos corporais, que é para o corpo dela conseguir acessar as informações e a consciência que a gente deu, né, a nível mental e energético. Olha, que interessante isso, porque muitas vezes as pessoas pensam, qual é a técnica que será aplicado
comigo, né? E muitas vezes muitas pessoas não sabem, né, que são várias. Olha que bacana isso. Eu também não sabia. Eu pensava que era apenas uma. Sim, existe a possibilidade, né, de aplicar apenas uma e também funciona, mas é que como eu venho estudando terapias há 12 anos, Hum. e praticando, fazendo trocas, atendendo pessoas, eu fui criando a minha própria metodologia de atender. E eu percebi que fazendo dessa forma era muito grandioso para o meu ser e gerava também muita contribuição para as pessoas que vinham receber daquilo que eu tinha desenvolvido. Então, isso na jornada do terapeuta se descobrir, entender quais as técnicas que fazem sentido e desenvolver o seu próprio protocolo de atendimento, então isso é muito grandioso para um terapeuta. Sim. Agora, Cássia, muitas pessoas, elas têm curiosidade, mas também receio por não conhecer essas terapias. Então, quais são os principais mitos que você costuma ouvir e o que realmente acontece durante um atendimento? É, eu acho que muitas pessoas ainda confundem essas terapias alternativas com coisas espirituais ou religiosas, né? Então a gente explica que essa terapia não está ligada a nenhuma das religiões. Na verdade, são técnicas desenvolvidas há muito tempo, né? E que a gente consegue trabalhar ali questões muito profundas do inconsciente e talvez as pessoas também tenham medo de descobrirem coisas ou verem coisas que elas não são capazes de lidar. Mas a gente sempre fala que a terapia vai mostrar aquilo que você é capaz de ver. E até a gente explica que o certo é você fazer um processo terapêutico. Então, você faz algumas sessões, e em cada sessão você aprofunda mais aquilo que você sente, aquilo que você vê, aquilo que você dá conta de ressignificar. Porque quanto mais você faz terapia, mais você aprende a gerenciar as suas emoções. Então, algo que talvez na primeira terapia você não estava pronto para enxergar, na terceira, na quarta, você olha para aquilo e aquilo já não é pesado, já não dói, já não vai causar um trauma. Então, quando Então, a acredito. pessoa, desculpa te interromper, mas quando a pessoa te procura e ela começa o processo terapêutico. A partir do momento que, por exemplo, ela tem uma questão que aquilo machuca, a partir do momento que aquilo já não mais machuca a pessoa, isso significa que ela está num processo de cura? Sim, exatamente. Até uma explicação que eu gosto de dar, que é assim: tudo que a gente vive são acontecimentos. E é a gente que interpreta, isso é bom, isso é ruim, isso me fez crescer, isso me fez ficar fechada. Então a questão é, se eu olho para uma coisa que eu vivi no meu passado, e antigamente eu sentia dor, sentia culpa, sentia mágoa, e agora eu tenho a mesma memória e aquilo se torna algo neutro ou algo mais tranquilo para mim, sim, você está passando por esse processo terapêutico e você está ressignificando essa memória. Hum, bacana isso. Cássia, na sua experiência, existe algum caso ou transformação que marcou profundamente a sua trajetória e reforçou a certeza de que você estava no caminho certo? Sim, eu acho que quando a gente entra para esse caminho, para essa escolha de se tornar terapeuta, a gente observa milagres todos os dias. A vida é um milagre, né? Isso é espetacular. Nós estarmos vivos é um milagre. Mas teve um caso que me marca até hoje, né? E que é uma constelação que eu fiz. Uma moça veio me procurar porque a bebezinha dela estava na UTI há alguns dias, né? Era uma recém-nascida, e os médicos não conseguiam descobrir o porquê essa criança estava com um problema ali no pulmão. E então a gente fez uma constelação e na constelação mostrou
que inconscientemente a filha dela olhava para a dor dela, para a dor da mãe, né? E a mãe, qual que era a dor da mãe? Que é uma coisa bem profunda. A mãe, na verdade, quando ela estava na barriga da mãe dela, o pai morreu. Então, o Hum, avô dessa criança que estava na UTI, né? Então, o pai morreu e ela ficou com aquele trauma, aquela dor de ter perdido o pai. Então, a filha dessa moça estava olhando para essa dor, né? Estava olhando para o avô morto no campo, né? Dentro do campo. Então, o que que a gente fez? A gente fez uma reconexão entre a mãe da bebezinha com o pai dela, para ela receber a força do pai e saber assim, mesmo que o pai dela tinha partido, ela tinha dentro dela a força do pai. Ela era 50% o pai e 50% a mãe. hum, E a vida do pai dela continuava através dela, através da vida dela e através da bebezinha dela. E foi uma constelação muito linda, muito profunda. Só de falar eu me arrepio inteira. Porque só de eu explicar, vai uma energia aqui no campo e quem está escutando também pode estar recebendo da grandeza desse movimento. E quando a gente fez essa constelação, no dia seguinte, a filha dela melhorou, a bebezinha que estava na UTI, e 2 dias depois ela saiu da UTI e pôde ir para casa. é incrível mesmo isso, hein? Agora, Cássia, nesses mais de 10 anos, 12 que você estuda essas terapias, na sua visão, as pessoas, elas estão mais abertas para buscar essas terapias como forma de autoconhecimento, de cura? Ou você acha que não mudou ao longo do tempo? Na verdade, o que eu acredito é que a informação, de modo geral, está muito mais disponível para as pessoas, né? A gente tem aí a inteligência artificial, a gente tem Google, a gente tem a internet. Então, eu acredito que esses meios ajudaram a popularizar terapias que antes eram desconhecidas. Então, eu acredito sim que as pessoas estão mais abertas para receber essas técnicas, para conhecerem. Mas é claro, tem as pessoas que querem fazer, que vão atrás, tem as pessoas que têm preconceito, que vão criticar, que não vão acreditar. Mas é uma coisa também que eu falo sobre isso, que em Axis a gente aprende isso, que é receba de tudo e de todos. Então a gente está aberta a conversar com essas pessoas que têm preconceito, que não gostam, ou que têm um outro ponto de vista, e receber dessas pessoas também, da sabedoria dessas pessoas. Eu acho que a gente deve caminhar para um lugar de junção, né, das técnicas, de junção das áreas. Seria tão interessante se, em vez do pessoal das terapias e da ciência se combaterem ou se criticarem, juntarem forças e conseguirem provar que aquilo que a gente está dizendo, ensinando hoje, que está realizando cura no corpo das pessoas, que estão acontecendo os milagres, e conseguir provar o que está mudando na célula da pessoa, o que está mudando no cérebro, o que está mudando no corpo. Existe um estudioso que ele já faz esse trabalho, ele chama Joe Dispenza. Tem um livro dele que chama Como se tornar sobrenatural. E ele faz parceria com cientistas e eles provam, né, as mudanças nas ondas cerebrais, no comportamento das células. Então, eu acho muito interessante isso, sabe? Essa junção para o ser humano ser mais feliz, mais saudável. Eu sou muito a favor disso. Sim. Cássia, para quem está nos acompanhando, você poderia se ensinar algo prático, um exercício, para que as pessoas possam fazer em casa em alguns minutos para acalmar a mente ou melhorar algum aspecto da sua vida no dia a dia? Com certeza. Inclusive, eu vou ensinar um exercício que eu fiz há poucos minutos. Porque é muito interessante, né? Sempre quando a gente vai fazer algo novo, algo desafiador,
algo que vai aumentar a nossa potência, parece que acontece coisas para nos parar, Sim. né? Ou para deixar a gente nervosa. E foi exatamente o que aconteceu comigo agora de pouco. Eu passei por uns imprevistos, eu até falei para Cláudia, Cláudia, eu preciso de mais uns minutinhos, né? E enquanto eu estava me dando, terminando de me arrumar, eu estava mentalmente fazendo um exercício para me manter no centro e para acessar o que tinha de grandioso de tudo aquilo que estava acontecendo, aquele caos todo que estava à minha volta. E eu fiz algumas perguntas, né, que são de Axis, que a gente vai, primeiro a gente vai respirando fundo, porque a respiração ela vai trazendo a gente para o momento presente, né? Então puxando o ar com calma, segurando um pouco o ar, depois soltando esse ar. Então eu fui fazendo essas respirações e depois eu fui perguntando mentalmente para mim: o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se posso mudar isso, como faço para mudar isso? E conforme eu ia repetindo essas perguntas, eu não esperei a resposta, eu não estava pedindo pela resposta. Eu estava simplesmente jogando para o universo essas perguntas para que o universo fosse trazendo para mim esse centramento, essa calma, esse equilíbrio. A gente fala muito em Axis, né? Sobre o poder da pergunta. E é muito poderosa mesmo, né? Uma das perguntas mais poderosas é: como pode melhorar? E fazendo então essas perguntas e respirando, foi muito interessante, porque estava tudo um caos à minha volta e eu estava centrada. Então eu falo assim, que o terapeuta, ele passa pela essa jornada interna, né, diariamente. Eu tenho esse hábito de meditar, de praticar a terapia comigo mesmo. Por quê? Não é porque a gente é terapeuta que os desafios não acontecem. A diferença é que as minhas respostas, como eu reajo, ou como eu escolho, né, tomar a minha decisão do que acontece, é diferente porque eu dou eu me dou esse tempo de refletir. Ou simplesmente eu me permito não responder na hora, o que é algo grandioso também, né? O tempo de pausa. E se em relação àquilo que está te preocupando, aqueles problemas, você precisa resolver isso imediatamente? Ou você pode se dar esse tempo de pausa e se conectar às infinitas possibilidades que o universo pode te trazer? Às vezes, uma mensagem de um amigo, um vídeo que você vê, uma mensagem, uma frase que chega para você intuitivamente. Então, o ser humano, ele é tudo isso. Ele não é só a mente, só o que pensa, mas é tudo que está à nossa volta. A gente está conectado a tudo e a todos. É isso mesmo. Nossa, muito, muito bacana isso que você acabou de falar. Cássia, eu gostaria, antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse seus contatos para as pessoas que elas possam acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre os atendimentos, cursos e entrar em contatos pelas redes sociais. Então, vou deixar o meu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer mais o meu trabalho. É Cássia_Vendrame. E em breve também estou desenvolvendo novos projetos. E assim que Que eu legal. desenvolver, espero ter mais uma oportunidade de estar no seu programa, Com Cláudia, para certeza. participar. E é isso, daí o meu celular também, né? Se a pessoa quiser entrar em contato com o meu WhatsApp, é 14 997 37 9503. Bacana. Cássia, foi um prazer imenso conhecer um pouco mais da sua história e do seu trabalho. E que você desenvolve com tanto amor e com tanto carinho e dedicação. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos conosco. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, sim, para as pessoas que nos acompanham. Eu vou falar duas frases que estão sendo muito fortes para mim nesse momento e que eu falo para mim e para as pessoas. Então, a primeira frase é:
A vida é um milagre. E a segunda frase é: o impossível é possível. Olha, E eu tô falando isso por muitas coisas na minha vida que eu julgava impossível e que se tornaram reais, que se tornaram possíveis. Então eu repito essa frase agora para mim porque eu passei por isso. Eu passei essa experiência de muitas coisas que eram impossíveis se realizarem e se tornarem possíveis. Então acredite nisso. O impossível é possível. com certeza. E a você que nos acompanhou pelas redes sociais, pelas rádios, pelo canal. Muito obrigada pela sua presença, por nos acompanhar toda semana e nos ajude a divulgar ótimos conteúdos como o de hoje da Cássia. Espalhe, envie para os seus amigos, para a sua família. Alguém neste momento está precisando ouvir essas palavras que a Cássia acabou de dizer. Muito obrigada e até a próxima semana com Ponto de Conexão. Cássia, forte abraço, muito obrigada. Gratidão. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando
Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.